Hoje é um dia muito especial para mim, hoje é um dia de muita felicidade, é um dia de muito regozijo, é um dia que eu finalmente vou poder falar mal de Christopher Nolan no canal. Hoje é o dia de falar de Tenet, hoje é o dia da gente falar disso, né? O homem que ia salvar o cinema, né? Me recuso. Não, eu não vou me recusar, a gente tem que falar sobre Tenet, né? Se a gente viu, a gente tem que falar. Acontece, né, que Christopher Nolan resolveu lançar um filme de ficção científica, daquele jeito que ele gosta de lançar, aquela coisa escalafobética que ele gosta de fazer. Ele quis lançar no meio da pandemia, num lance muito egoísta, né, egocêntrico da parte dele, achando que ia salvar o cinema. Não, porque todo mundo vai assistir filme no meio da pandemia, todo mundo vai lá no cinema, vai prestigiar, vai sim. O filme foi um fracasso, foi um flop. E depois foi chorar lá na Warner, né, no caso, foi lá chorar, porque falaram que iam distribuir os filmes a partir do ano que vem, distribuir os filmes junto no streaming, né, pra compensar as perdas. O próprio cara causou isso e agora tá lá chorando as pitangas falando mal da Warner. Acontece que o meu ódio, não é ódio, eu acho que o ódio é muito forte, né, mas só que o meu ranço por Christopher Nolan, ele não existe desde sempre. Amnésia é um filme muito bom, Insônia é um filme muito bom, sabe, O Grande Truque é muito bom, até A Origem, irrepreensível. O cara era bom mesmo. Acontece que daí começaram a dar dinheiro, o cara começou a se achar o gênio, começou a se achar Kubrick, cada vez mais, né? Vamos crescer o negócio aí. E aí ele foi se perdendo e ele foi se desviando e acabou se tornando o Romero Brito do cinema. Que agora é só grife. Ali é só a arte assim, ó, arte vendida, sabe? É uma grife dele. Então, mas a gente vai falar então sobre Tenet neste vídeo, já essa introdução ficou um pouco longa, porque a gente se empolga, mas assim, antes de qualquer coisa, se você gostou de Tenet, se você é fã de Christopher Nolan, você pode deixar aqui nos comentários, também, mas antes disso, você pode deixar aqui nos comentários que a gente vai conversar com você, se você conversar com a gente, se você vir atacando, porque você não sabe o que você está falando, Christopher Nolan, gênio, mito, né? Mas é porque assim, todo fã, né? Fã de qualquer coisa, quando a pessoa é extremista, ela se torna bizarra, né? Tipo, que nem fã de político. Se você vira fã de político, principalmente de políticos brasileiros, você acaba se tornando gado. E existe o gado do Christopher Nolan. Então, se você for conversar com a gente, deixa nos comentários. A gente vai ter o maior prazer em receber a sua opinião. Mas se for pra xingar, a gente descarta. Deixa pra lá. Enfim, a gente vai falar sobre Tenet aqui. E também um pouquinho sobre Christopher Nolan. Se você quiser saber mais sobre a nossa opinião a respeito do filme, fique com a gente. Antes de qualquer coisa, queria pedir para você se inscrever no canal, caso você não seja Nolanzete, né? Porque provavelmente se você for, você não vai seguir a gente aqui, não vai se inscrever. Também queria pedir para você clicar no sininho para receber as notificações e também entrar nas nossas redes sociais. A gente tá no Facebook, tá no Twitter, também tá no Instagram. A gente vai poupar você do seu tempo em tentar explicar esse filme, que a gente não vai fazer. Existem vários vídeos na internet tentando explicar Tenet, tentando convencer você, a mim, ao Lucas e a todo mundo de que Tenet é genial. Não é. Se eu quisesse ver o filme de trás pra frente, eu mesmo fazia isso, né? Eu voltava no controle remoto. Não convenceu. Acontece que o filme não convenceu. É provavelmente o pior filme da carreira do Christopher Nolan. Isso considerando que tem Interestelar na carreira dele. Pode ser uma opinião um pouco sincera demais, mas eu odeio Interestelar. Acho um saco, porre, sabe? Uma coisa bizarra, uma tentativa de ser Stanley Kubrick, sabe? Tentar fazer uma emulação de 2001 que não deu certo. Enfim, aquela coisa de misturar sentimentalismo também é uma coisa que não me pegou. Acontece que nesse filme, até o próprio Nolan desiste de tentar explicar pra gente. Quando a especialista lá que tá falando com o protagonista, que é o papel do John David Washington, né? Ela tá falando pra ele, explicando a questão das balas ao contrário, do tempo que vai e volta, ela chega pra ele e fala: você não tenta entender não dá pra entender, só aceita. Basicamente é isso que o Christopher Nolan quer da gente, quer que a gente aceite esse negócio, engula essa gororoba, esse grude, como diz meu pai. E ele fala assim, acredita nisso, vai na fé que você não vai se arrepender. Acontece que a gente se arrepende, e a gente se arrepende mesmo, porque eu, pelo menos, perdi um tempo da minha vida assistindo esse filme, porque, assim, eu até entendi a questão científica do negócio. Acontece que não dá pra comprar essa história. Aí eu acho que já foi um pouco longe demais. Toda aquela questão da entropia, né? Você pode voltar no tempo, não voltar no tempo, mas o tempo pode andar ao contrário. E aí ele dá toda uma explicação pra gente de como isso pode acontecer e tal. A gente vai vendo isso no decorrer do filme. E nada é interessante. O protagonista não é interessante. Os coadjuvantes não são interessantes. Por exceção, talvez, do Robert Pattinson, que é o personagem talvez mais bem construído ali, porque ele é o cara que não tenta entender tudo, né? Não tenta fazer a gente tonto também enquanto a gente tá assistindo. Mas pra mim, o pior personagem é o vilão da história, que é interpretado pelo Kenneth Branagh.
pra mim é um dos grandes atores, né? Um cara, um dos artistas mais versáteis, que ele já foi indicado ao Oscar como diretor, como roteirista, como ator coadjuvante, nunca ganhou, mas ele sempre tá lá. E ele mostra que ele tem uma grande versatilidade como ator aqui também, interpretando um personagem russo que tem interesses em, quem sabe, destruir o mundo, né? Não sei o que ele ganha com isso, até hoje eu não entendi. Mas, ainda assim, ele tem esse interesse de querer, ele tá morrendo, ele quer fazer com que o mundo vá embora junto com ele. Bizarro, caricato, mal escrito e mal atuado. Dos últimos anos, né, de Interestelar pra cá, principalmente, com talvez exceção de Dunkirk, o Christopher Nolan perdeu a mão na hora de dirigir atores. Realmente parece um teatro de fantoche. Todo mundo fica olhando pro nada, tentando falar um monte de coisa que os próprios atores não entendem do que estão dizendo. Então acaba sendo, assim, uma coisa bizarra de assistir. O Tenet é uma coisa extremamente bizarra de assistir. E é um tipo de filme que incomoda. Assim como Dunkirk, outra coisa também. Dunkirk é um filme que incomoda você. Por que as pessoas geralmente não revisitam Dunkirk? Porque é um filme barulhento. É um filme que é pá o tempo todo. E você fica tipo, o quê? Neste filme, o som ambiente está mais alto e as vozes estão mais baixas. Então toda hora você tem que forçar pra ouvir o que as pessoas estão falando. Ainda bem que a gente tem legenda, porque se a gente estivesse assistindo esse filme no original, você não ia conseguir entender. Porque as pessoas falam assim, aquele barulho, pá, atrás. É um péssimo design de som. Uma péssima trilha sonora. A cena inicial, que é aquela cena da ópera, né, que vai começar a orquestra e tudo, aquela cena da invasão, não faz o menor sentido, não dá pra entender o que acontece, ela é mal dirigida também. Eu acho que Tenet é um filme que é muito pretensioso, é um filme que se acha importante demais e que tenta usar fórmulas científicas pra tentar fazer com que a gente aceite esse grude descendo pela nossa garganta sem questionar. Acho que o que o Christopher Nolan quer com esse filme não questione, apenas aceite o que eu estou lhe oferecendo porque eu sou um gênio. No fim das contas ele não é gênio, talvez o gênio mesmo seja o irmão dele, que quando ele escrevia com o irmão dele, Jonathan, tava dando tudo certo, tava tudo indo muito bem, né? Depois que ele parou de escrever com o irmão, que o cara foi fazer Westworld, foi fazer coisa melhor da vida do que ficar sendo escorado no Christopher Nolan, ele resolveu escrever seus próprios roteiros e aí, né, estragou tudo. Ele não é um mau diretor. Acontece que está exacerbando essa criatividade dele. O auge da criatividade dele foi em A Origem. Tecnicamente, visualmente, de roteiro, tudo ali foi muito bem feito. A partir de então, acho que começou a subir na cabeça dele essa coisa de ser de cinema de autor, né? Eu sou o dono de tudo, eu que faço tudo, eu sou o gênio e tal. E no fim das contas, ele não é tão gênio assim. Acho que a gente precisa falar sobre isso. O Christopher Nolan não é gênio. Ele é um bom diretor de ação, mas ele não é gênio. Gênio, sei lá, como eu já falei, é Kubrick, Scorsese, Spielberg, Brian De Palma, quem mais que eu posso falar aí? Ridley Scott. Ridley Scott é um gênio incompreendido, porque ele tem muito clássico que as pessoas... Robert Eggers, talvez, pode se tornar, mas tá no caminho. Mas tá ali, ele tá indo, sabe? Tipo, tá indo por esse caminho. Os dois filmes dele, O Farol e A Bruxa, são maravilhosos. Acontece que Tenet, ele não é um filme bom. Ele não é um filme que agrada, e ele é um filme que... Eu até li no filme outro dia, quando fui dar minha nota sobre o filme, e tinha alguém falando lá que esse é o melhor palíndromo que você assistiu ontem. Parece aquela piada do carinha que foi assistir o Grande Hotel Budapeste, sabe? Do cinema, não sei se você sabe, aquele que o carinha, tipo, tinha um casal na frente de uma menina que tava assistindo o Grande Hotel Budapeste. Aí, quando o filme acabou, o carinha levantou, o carinha todo indie, com aquele bigodinho encerado pra cima, virou pra menina e falou: "Seja bem-vinda, Wes Anderson." Eu acho que é isso, né? Acho que isso resume também, não só o diretor, como os seus fãs também. Esse vídeo foi feito pra polemizar? Não. A gente só tá dando uma opinião, como a gente sempre dá aqui há 2 anos, a gente tá falando de opinião aqui, a gente já foi execrado por várias delas. The Witcher tá aí pra provar, Terra é Plana tá aí pra provar, um documentário da Netflix, falando o que a gente acha, e a gente acha isso. Só pra terminar, qual é a sua nota pro filme? Ela nem existe. Ela nem existe. Pra mim, isso é uma nota extremamente pessoal, é 1 estrela. É 1 estrela porque tem uma produção boa, porque foi a Warner que produziu, e agora vai dar um pé na bunda do Christopher Nolan, com muita justiça, porque ele fica falando mal, cuspindo no prato que come, né? Cuspiu pra cima, caiu na cara. É isso que vai acontecer, porque ele tá falando mal da Warner, porque vai lançar as coisas em streaming, enfim, né? Foi a casa dele durante não sei quantos anos aí, acho que desde Insônia, onde ele faz os filmes dele. E a produção é lógica, requintada, boa, o cara filmou em IMAX, né? Pra ser o correto, na pronúncia correta. Fez tudo isso pra uma história pedestre, esquecível e eu posso até dizer estúpida. Não salvou o cinema, não vai salvar o cinema, pelo contrário, ajudou a afundar o cinema,
porque as pessoas perceberam que, né, há um certo egocentrismo em Christopher Nolan e que vem crescendo nos seus filmes. É uma pena, é um cara que poderia ser um ótimo diretor aí, ganhar um Oscar, foi indicado por Dunkirk, que eu achei injusto, inclusive, não deveria ter sido indicado por Dunkirk. Talvez pelo filme do Batman, O Cavaleiro das Trevas, mas no Dunkirk não. Mas é porque é filme de Segunda Guerra, então muita gente gosta. Parece que já é automático, já tem uma cadeira cativa pra quem faz filme de Segunda Guerra. Mas então é isso, deixa aí o seu comentário aqui embaixo no vídeo. A gente tá aí pra discutir mesmo, a gente tá aí pra conversar, a gente tá aí pra poder argumentar. Mas se você vier de graçolas, né, falando bobagem, xingando a gente, porque a gente não entende, não sei o quê, né, foi de Christopher Nolan, né, gente? O que a gente pode pedir? Então é isso, tchau pra você e a gente se vê no próximo lançamento do Christopher Nolan. Sabe lá quando isso vai acontecer, em qual estúdio também isso vai acontecer. Porque, né, Lourinho foi embora, Lourinho levou o pé na bunda. É isso aí, tchau.